Vamos para a Bíblia? Vamos para a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, se você observar, a maior parte, o assunto está relacionado à questão de como eu lido com o dinheiro. E o tema de hoje é: onde está o seu tesouro? Ou melhor, onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Para isso, nós vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo de número 24. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o quê? Também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite tão preciosa. Nós nos prostramos, ficamos quedados diante da sua santidade no início desta adoração. Nós recebemos e abraçamos os nossos convidados, os nossos irmãos que completaram mais um ano de vida, expressando o nosso amor e nossa comunhão. Nós celebramos o seu nome, adoramos com cânticos espirituais. Senhor, que momento precioso, que momento agradável, de dizer que digno é o Senhor, digno é o Cordeiro. Senhor, nós agradecemos porque tivemos o privilégio de adorar o Senhor, entregando nossos dízimos e nossas ofertas, que na verdade já são do Senhor. E agora nós temos a oportunidade, Senhor, de abrir o seu santo livro e ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, ler a sua palavra. Ó Deus, não somente nós que estamos aqui, mas meus irmãos, minhas irmãs, queridos amigos que estão nos assistindo pela internet, Senhor, os abençoe grandemente e que sejamos edificados, tocados pela sua palavra. Que o Senhor seja o norte nesta noite, que o Senhor seja a referência para a nossa vida e que possamos ruminar ao longo da semana a sua palavra. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Onde está o seu coração? O sábio Salomão, com o seu espírito sapiencial de conhecimento, ele falou algo a respeito do contentamento, sobre a verdadeira felicidade, que é digno de nota, é digno de nós compartilharmos hoje aqui. Ele disse que ele buscou o contentamento, a felicidade, na fama. E este homem foi um dos homens que tivera uma vida exitosa, extraordinária. Era um homem de sucesso. Todos da sua região conheciam claramente as obras, as ações de Salomão.
Mas mesmo assim, buscando a fama, ele não sentia um contentamento e uma felicidade que preenchesse completamente o seu coração. Depois ele buscou a felicidade na bebida. Salomão bebeu provavelmente os melhores vinhos da sua geração e da sua época. Buscou o enlevo e o gozo, o êxtase da felicidade através da bebida, e mesmo assim, tendo acesso às melhores bebidas, ele não teve plenitude, ele não teve satisfação e não sentiu que era alguém pleno quanto à felicidade e ao contentamento, mesmo bebendo todas as bebidas possíveis e do seu conhecimento e do seu domínio. Em Eclesiastes capítulo 2, diz que ele também buscou a felicidade nas mulheres. E aí, irmãos, Salomão teve 1000 mulheres. Imagina todo tipo de mulher, jeito de mulher, comportamento de mulher. Este homem teve relacionamento que a Bíblia fala com 1000 mulheres, buscando a alegria, o gozo, a plenitude, a felicidade nesses relacionamentos. Mas diz a Bíblia que por mais que ele pudesse, e assim como ele teve acesso a relacionamentos com tantas mulheres, este homem ainda sentia-se infeliz e não havia contentamento pleno na sua vida. Finalmente, Salomão buscou a felicidade, o contentamento nas riquezas. Salomão foi um dos homens mais, digamos, um homem extremamente rico. Tinha tudo. Possuía propriedades, terras, ouro, prata, domínio. Mas mesmo assim, este homem não se sentia um homem pleno de felicidade, de contentamento, por causa das suas riquezas. E no final do texto, do capítulo 2, diz que tudo para ele se tornara vaidade. Vaidade das vaidades. E isso tudo era correr atrás do vento. Onde está o seu coração? Onde está o nosso coração? Jesus traça de uma maneira pedagógica no capítulo 6, algo importante a respeito da nossa relação e da nossa vida cristã diante dele. No capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 18, Jesus trata da vida do discípulo e ele descreve a vida de um cristão que tem e que vive na intimidade com Deus, no secreto, no seu particular, no seu quarto, onde ele compartilha a sua intimidade, onde ele abre o seu coração para Deus, onde ele experimenta o melhor de Deus. E há uma dinâmica nisso, porque se você ler do versículo 1 ao versículo 18, você vai encontrar Jesus falando sobre a oração, Jesus falando sobre o jejum, e Jesus falando sobre a esmola. E numa dinâmica seria mais ou menos assim: orando, jejuando e se doando. Mas a partir do versículo 19 até o versículo 24, que nós vamos compartilhar, eu quero fazer um recorte. Jesus começa a sua segunda pedagogia. E a pedagogia de Jesus aqui não é mais o discípulo ou cristão no particular, na intimidade, no secreto, como o Pai o vê em secreto. Mas agora ele vai tratar sobre a vida do cristão, a vida do discípulo no público. Quando ele faz os seus negócios,
quando ele trata das suas propriedades, quando ele se relaciona com seus familiares, quando ele desenvolve relacionamentos interpessoais, é nesta relação que Jesus Cristo descreve a partir do versículo 19 do capítulo 6, de como esse cristão que tem intimidade com Deus no secreto, precisa desenvolver essa intimidade também nas relações em público, com as pessoas. Por que Jesus quis fazer este complemento? Porque Jesus está nos ensinando algo importante aqui. Não dá para dividir, não dá para fazer uma dicotomia, não dá para fazer uma separação entre espiritual e material. Jesus nos vê de maneira holística, integral. Aquilo que eu experimento de Deus na intimidade e vivo a vida espiritual na intimidade com Deus, as minhas relações, sejam elas com pessoas, com os meus negócios, com as minhas propriedades, com o meu dinheiro, também tem que ter a mesma dinâmica espiritual. Então não dá para eu ser um cristão de domingo, onde eu celebro a Deus, eu adoro a Deus, levanto a mão, bato palma, muitos plantam bananeira, faz aquela festa maravilhosa, mas quando chega na segunda e na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, na sua vida secular, não há espaço para a espiritualidade. Não adianta, adolescente, jovem, ou adulto, ou você que estuda, ser um cristão do domingo, que adora a Deus, e onde você está inserido no contexto educacional, nas suas relações na escola ou na faculdade, você não expresse isso, essa sua espiritualidade, na sua vida secular. Porque quando nós separamos isto, nós podemos dizer claramente de que isto não é vida espiritual que Deus quer para os cristãos que desejam ter uma vida cristã plena. Então Jesus quer tratar sobre esse assunto. Onde está o seu coração? E Jesus aqui vai tratar de 3 metáforas, de 3 figuras, de 3 aspectos que eu quero definir enquanto argumento para nós compartilharmos as Escrituras. A primeira: as riquezas não podem escravizar o nosso coração. As riquezas não podem escravizar o nosso coração. Versículo 19 começa dizendo assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Há 2 aspectos que eu quero tratar com os irmãos nesta pequena perícope, nesse pequeno texto. No nosso primeiro argumento, sobre o coração. Primeiro, Jesus está falando de um tesouro que é corruptível e um tesouro que é incorruptível. Um tesouro que é eterno e um tesouro que é passivo da traça, da ferrugem corroer. Jesus está falando de algo muito importante aqui, de como nós lidamos com isso, como nós lidamos com as nossas posses, como nós lidamos com o nosso dinheiro, como nós lidamos com as nossas propriedades. Jesus está falando de tesouro mesmo, de bens. E nesta época, Jesus está falando para uma geração que guardava e reconhecia que uma moeda de prata, de ouro, ou um vestido
cheio de primor, carregado de valor. Tudo isto eram riquezas. E muitas vezes eles guardavam ou num pote enterrado, ou dentro das casas, que eram casas feitas de barro na época. Então o ladrão destruía e levava, ou então a traça e a ferrugem corroía aquilo que estava guardado. Jesus está falando de algo muito claro e perceptível a todos nós, na nossa realidade. Logicamente que hoje, irmãos e irmãs, nós não temos mais esses ladrões que roubam as casas de tijolo, de barro. Agora os ladrões são de gravatas mesmo, que vão e fazem um monte de coisa por aí. Bem, a grande questão desse texto é: o que Jesus está proibindo para nós cristãos com relação às nossas posses, às nossas riquezas, os nossos bens? Na verdade, eu quero fazer uma segunda pergunta que é contrária à primeira. O que Jesus não está proibindo que os cristãos tenham como bens e que sejam bênçãos para suas vidas? Primeiro, Jesus não está proibindo que você tenha propriedade. Você pode ter propriedade. Você pode ter bens. Jesus não está proibindo isso. Deus não está proibindo que você deixe de ter os seus desejos, os seus anseios por propriedades. Segundo, Jesus não está também proibindo que você tenha uma poupança, um investimento, se preparando para uma situação adversa que pode acontecer em qualquer momento da sua vida. Jesus não está dizendo que você não precisa guardar, você poupar um dinheiro para que você possa tê-lo para um momento de emergência ou uma circunstância ou de uma oportunidade. Jesus não está dizendo que você não deve ter poupança. Jesus também não está falando que você não pode ter o privilégio de usufruir dos bens que Ele te deu, para você ter sua satisfação em relação a você mesmo e a sua família. Jesus não está dizendo isso. Jesus não está dizendo que você não possa usufruir das bênçãos, porque tudo é dádiva de Deus, é bênção de Deus na sua vida. O que Jesus está proibindo é a acumulação de riqueza egoísta. É quando eu acumulo, quando eu penso em mim mesmo. É quando eu ajunto para mim. É quando eu tenho isso como sendo algo que só pertence a mim. Que eu não tenho um espírito de compartilhar, de abençoar. Que eu não tenha esse sentimento de doar, um sentimento de ir ao encontro dos necessitados, um sentimento de reconhecer que eu preciso compreender que tudo que Deus me deu, eu preciso investir também na obra dEle, por isso tenho o dízimo. Eu não quero discutir aqui se alguém defende o dízimo como mandamento, ou se alguém defende o dízimo como princípio. Eu não quero entrar nessa discussão, porque isto é um assunto que Deus tem que falar com você. Mas para mim, na minha concepção, dízimo é mandamento. E sabe por que é mandamento? Porque tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a Bíblia ela é inspirativa, é a palavra de Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus, se Deus fala, trazei-me todos os dias na casa do tesouro, eu preciso entender que Deus está falando comigo. Se Hebreus fala que nós precisamos viver uma vida como dizimistas, eu preciso experimentar isso, porque se eu creio que a Bíblia é inspiração de Deus, e toda ela é inspirada, então eu preciso praticar nessa dimensão, senão eu vou dizer que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu não posso reter, acumular o que não é meu, o que não me pertence. Então Deus está falando claramente de que eu preciso juntar tesouros eternos,
E a eternidade começa aqui e completa no céu. E se eu entendo nessa dimensão, eu preciso ter consciência, e por causa disso nós temos falado na igreja, de sermos uma igreja 100% dizimista, não importa quanto você ganha, quanto você recebe, por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós não devemos acumular aquilo que nós queremos para nós mesmos, sabendo que muito que nós temos, na verdade, não é nosso, é do Senhor. Eu quero fazer aqui um recorte. E quero tratar de uma coisa muito interessante que me assusta hoje em dia. Tem muita gente que não usufrui as bênçãos que Deus lhe dá. Tem muita gente que recebeu bênçãos sobre suas vidas, além de não abençoar os outros, ele não consegue abençoar nem ele mesmo e nem sua família. É um mão de vaca, avarento. Eu vou contar uma história para você sobre essa ideia de acumular riqueza na terra. Fui pastor da igreja presbiteriana em Filadélfia de Sorocaba por 16 anos. Um presbítero chamado Abner trabalhava para um dos grandes empresários da região de Sorocaba. Eu não vou falar o nome do empresário. E aquele empresário tinha uma confiança no Abner grandiosa. Eu cheguei a ver o Abner com 20 mil, 30 mil, 40 mil no bolso, chegando e colocava na minha mesa assim, dizia: pastor, olha aqui, ó, fui cobrar tal lugar, de tal propriedade e tudo mais, eu estou com esse dinheiro todo aqui, pastor, e eu preciso levar para o banco. Eu digo: irmão, leve logo, porque eu já estou sendo tentado. Brincadeira. Mas algo me chamou a atenção, é que o Abner ganhava muito pouco, e ele chegava para este senhor e dizia assim: seu fulano de tal, os seus funcionários têm sítio, têm carro, tem isso, tem aquilo. O senhor não sabe que eles roubam do senhor? E eu que ando com esse monte de dinheiro, o senhor não me abençoa. Ele diz: bobo é você, bobo é você. Eu sei que eles fazem isso, por isso que eu dou mais dinheiro para você fazer o que tem que ser feito, porque eu sei que você é crente. Ele dizia isso. Mas este é apenas um exemplo que eu quero continuar sobre a questão da avareza. Esse senhor morreu. Ele morreu. Velório, gente de todo lado, autoridades, tudo reunido. E aí, irmãos, o caixão. Irmãos, eu quero dizer para vocês que não adianta você ficar acumulando, porque todo mundo vai bater o catolé. Nem adianta. Senha 2.000, chegou a tua vez, vai agora. Vai, não tem jeito. Eu acho que a minha é 3.500.000. Eu sei que todo mundo tem uma senha, então não adianta você ficar com essa coisa: eu vou juntar, eu vou juntar, eu vou juntar, eu vou guardar. Fica juntando, junta, junta. Aí o teu genro, bobão, vai chegar na tua casa, vai abrir a geladeira, vai pegar aquela bebida, vai sentar no sofá e vai assistir o jogo do Flamengo. O senhor está dizendo que eu tenho que acabar comigo? Não estou falando disso. O que eu estou falando é que você precisa aprender isso. Mas voltando ao caixão. Caixão lindo daquele, irmãos. Ô caixão, irmãos, eu acho que tinha ar-condicionado. Eu acho que tinha um botão que abria e fazia... sabe aqueles caixões assim, americanos, que a gente vê nos filmes? Todo assim, bonito, verdizado. Era um caixão grande, um caixão bonito.
Teve um momento da ministração, terminou e tal. Vamos levar para o cemitério. Leva o caixão para o cemitério. Ele era de uma família tradicional, então, geralmente, família tradicional vai para o cemitério tradicional. E cemitério tradicional, geralmente, é um cemitério com aquele jeito bem antigo. Aquelas capelas bem apertadinhas. E lá vai o povo com caixão. Chegamos no cemitério, com aquele caixão enorme. E aí, irmãos? Vamos colocar o caixão. A gaveta era pequena. Não deu para entrar com o caixão. Ou derrubava a capela, ou trocava de caixão. O que fizeram? Trocaram o caixão. Irmãos, um caixãozinho. Sabe aquela cor de violeta em volta? É aquele caixão. Entrou dentro. Certinho. O que eu estou dizendo é de que nós temos que tomar cuidado como nós lidamos com aquilo que Deus tem nos dado. Tem muita gente acumulando tesouro aqui na terra, tem gente se autoapacentando na área financeira, administrando os recursos que não é seu, mas é de Deus. E no final das contas, a pergunta é: onde está o teu tesouro? Ou melhor, onde está o seu coração em relação ao tesouro? Mais do que isso, Deus aqui nos chama a atenção para que nós como cristãos, como filhos de Deus, nós fomos chamados a ajuntar tesouro do céu, meu irmão, minha irmã. É esse tesouro que eu e você precisamos ter. Não é esse tesouro que a traça e a ferrugem corrói, não, mas nós precisamos sim, como filhos, cidadãos do reino de Deus, crer sempre de que o nosso tesouro não está firmado nas posses, não está firmado nas propriedades. O nosso tesouro já aconteceu na nossa vida. Jesus nos salvou, nos libertou, nos transformou, e hoje nós pertencemos a Ele, e um dia estaremos na sua presença para a glória de Deus. Quando Jesus fala sobre ajuntar tesouros no céu, Ele não está falando de uma obra meritória, de que eu tenho que fazer coisas aqui para ganhar um lugarzinho lá no céu. Não, Ele não está falando disso. Ele não está falando sobre os nossos méritos aqui na terra para que tenhamos acesso ao céu, fruto dessa ação meritória, promovendo salvação na nossa vida. Não, o que Jesus está dizendo é de que nós precisamos ter um coração abençoador aqui na terra, que nós precisamos ter um coração lindo diante de Deus, desprovido de todos os bens materiais, crendo de que foi dádiva de Deus, é bênção de Deus, e portanto, tudo que nós temos é para a glória de Deus, e um dia estaremos face a face com Ele, glorificando o Seu nome. Quero contar mais uma experiência, de um presbítero. Hoje eu estou com vontade de falar de presbítero. Agora um presbítero aqui da nossa igreja. Sexta-feira nós estávamos numa reunião de oração, toda terceira sexta-feira o conselho se reúne para orar. E nós estávamos reunidos e esse presbítero compartilhou algo lindo. Ele falou que ele estava vivendo um tempo muito difícil na vida dele. Muito difícil. E aí então, clamando a Deus, Deus levantou um servo dele. E ele esse servo comprou uma cesta básica. E ao comprar uma cesta básica, ele comprou um frango também. E levou o frango e a cesta básica. Quando chegou, disse: meu irmão, está aqui essa cesta básica e um frango para o irmão. Ele glorificou a Deus. Mas na hora que ele recebe, Deus fala com ele também, dizendo: vai e divide a cesta e o frango para abençoar também outra pessoa. E esse irmão então disse: Senhor, lá vai. Cortou o frango no meio, separou alguns mantimentos e foi na casa de um outro irmão. Bateu na casa do irmão. Disse: meu irmão, eu vim aqui porque eu quero compartilhar com você essa banda de frango e um pouco de alimento. Ele disse: esse irmão, glória a Deus.
Porque eu e minha família estávamos orando, porque hoje nós não tínhamos nada do que comer, e Deus moveu o seu coração. Meu irmão, minha irmã, é assim que nós precisamos experimentar a ação de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter um sentimento de que aquilo que Deus fez em nossas vidas, as bênçãos que Ele tem nos dado, os tesouros que Ele tem acrescentado a nós, as riquezas, as propriedades, tudo que Ele tem nos dado, é para que o nosso coração não seja um coração insensível, mas um coração sensível, sentindo o mover de Deus no nosso coração, na nossa vida, para abençoar as pessoas, para ser um instrumento de bênção na vida de pessoas. Eu e você não fomos chamados para acumular nada. Nada, porque tudo é de Deus, vem de Deus e para a glória de Deus. Então, comece a experimentar o melhor de Deus através de um coração semeador. 100% Igreja Presbiteriana de Manaus, dizimista. Esta é a minha oração nesse mês de agosto. 100%, não importa quanto alguém ganha, se é R$1, R$10, R$20, não importa, primícias do Senhor, é dEle, para a glória dEle. E se isso acontece, meu irmão, minha irmã, sorte de bênçãos certamente virá sobre a sua casa, sobre a sua vida, não por causa dos bens materiais, mas por causa da sua obediência ao Senhor. Ao Senhor. Isto aqui não é teologia da prosperidade. Isto aqui não é discurso de necessidades, porque Deus tem acrescentado essa igreja dia a dia, é bênção de Deus. Mas o que eu estou falando é que isso é bênção para você, é bênção para nós. Vivemos a Bíblia plenamente para a glória de Deus. Pastor, eu estou desempregado. Irmão, nós vamos continuar orando. O Senhor vai dar graça. Deus vai abrir portas maravilhosas para você. E Deus vai honrar a sua vida. Mas não esqueça, no dia em que você começar a receber algo, você possa dizer: tudo vem de Deus. Tudo é de Deus, para a glória de Deus. A segunda figura. A segunda figura está no versículo 22 a 23. Primeiro, as riquezas não podem escravizar o nosso coração. Segundo, as riquezas não podem escravizar a nossa mente. A nossa mente. Versículo 22 diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ou melhor, que grandes trevas podem produzir na sua vida, na minha vida, se os nossos olhos forem maus? Jesus agora quer falar de algo interessante. Ele quer falar sobre que as riquezas não podem escravizar nossa mente. Quando Jesus fala sobre os olhos, ele está se referindo à nossa mente. E isso é muito importante. Por quê? Porque, lógico que há exceções. As exceções são os cegos. Mas Jesus aqui não está falando de exceções, ele está falando de uma regra geral. É que se eu me movimento nessa direção, os meus olhos estão conduzindo esse movimento para que eu veja toda a luminosidade diante de mim. Se eu levanto a mão, certamente os meus olhos vão fazer com que todo esse movimento de pare ou tudo bem, como vai, ou mais ou menos, e isto porque eu estou tendo esse senso de percepção em relação ao que eu estou vendo, a minha ótica, no sentido de expressar a você como eu estou vendo você aqui, face to face, face a face. Então os olhos são importantes. Jesus está falando de algo importantíssimo quando ele diz que os olhos bons é um campo de luminosidade. Eu preciso ter olhos bons para viver na luz.
para andar na luz, para falar na luz, para pensar na luz. Se os meus olhos são maus, é porque eu estou em trevas, é porque eu estou na escuridão, é porque eu estou em completa ação envolvida por aquilo que não agrada a Deus, que são cristãos e discípulos que vivem nas trevas. É possível, pastor, isto? É possível. Eu não estou dizendo que esta pessoa não tem Deus, eu não estou dizendo que essa pessoa não é possuída e tomada, dominada por Deus. O que eu estou dizendo é de que quanto mais eu me afasto da luz, mais eu me aproximo da escuridão. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais luminosidade vem, e eu vivo em transparência, eu vivo completamente aberto, e as pessoas sabem quem eu sou. Jesus está dizendo de que você não pode ter olhos maus, porque se você vive com olhos maus, você vive na escuridão, escondido, fazendo coisas que Deus não se agrada. Tem muita gente assim, muita gente que no domingo está na luz, está na luminosidade, mas no sábado está nos bares da vida, na escuridão da vida. Tem muita gente que está dentro das boates, onde há swing, onde há prostituição, onde há adultério. Estou falando de cristãos. Eu estou falando de gente que domingo levanta a mão para o céu e vive a vida na semana de prostituição, de engano. Eu estou falando de gente que celebra a Deus na luminosidade do domingo, mas faz negociatas, rouba, fala mal dos outros. Riquezas, muitas vezes também cegam os olhos das pessoas. Tem muita gente buscando poder e ficam cegos, vivem na escuridão, não tem senso de percepção. Tem muita gente assim. Os nossos olhos são bons ou são maus? O dinheiro, se ele não for dominado por você, pela graça de Deus, ele vai cegar você, porque ele vai se tornar senhor da sua vida. Tem muita gente hoje que vive cego, por causa das riquezas. Quanto mais eu tenho olhos bons, mais eu vou ver a luz. E onde eu vejo a luz, eu me torno filho da luz. E quanto mais eu me torno filho da luz, eu ilumino quem está perto de mim. Tem muitos cristãos que não têm capacidade e nem potencialidade de iluminar, porque os seus olhos, no momento, estão maus. E são maus. Meus irmãos, como tem sido o nosso olhar? Como tem sido o nosso olhar? O nosso olhar tem sido um olhar bom, que gera fulgor, que gera luminosidade, ou onde nós chegamos, soar um ambiente hermeticamente denso, cheio de trevas e de escuridão, e ao chegar nesses lugares, nós também estamos de tal maneira que tudo fica escuro e em trevas. Irmãos, cuidado, a nossa maior batalha se dá aqui no campo da mente.
A nossa luta não se dá e não se trava na nossa fala e nem nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, porque isso é reflexo do que acontece aqui na nossa mente. Por isso que Jesus disse que Ele é o Senhor das nossas vidas, e Paulo complementa dizendo: Ele levou cativo a nossa mente, a mente de Cristo. Eu e você precisamos ter a mente de Cristo, porque se nós tivermos a mente de Cristo, e nós temos essa mente que está em nós, os nossos olhos sempre serão bons, e nós levaremos luz, e as riquezas não vão nos cegar, não vão fazer com que elas promovam um ambiente de trevas. Ao contrário, essa riqueza vai ser algo lindo e maravilhoso para abençoar e edificar vidas, e não somente vidas, mas a sua própria família. As riquezas não podem escravizar o nosso coração, elas não podem escravizar nossa mente, e elas não podem escravizar a nossa volição. Volição é um termo técnico muito usado na psicologia para falar sobre atitude, ação, e o texto é categórico e peremptório nesse sentido. Observe o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as... Não podeis servir a Deus e as... Ninguém pode servir, ninguém pode tomar uma decisão, ninguém pode agir servindo a dois senhores. É possível alguém ter 2 empregos ou 3, sim ou não? Sim, é possível. É possível termos 2 empregadores, sim ou não? Sim, é possível. Mas não é possível termos 2 proprietários, termos 2 donos. Esse texto está falando sobre isso. Jesus está falando que nós não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo as riquezas. E a palavra riquezas nesse texto é uma transliteração do aramaico, mamon. Você não pode servir a Deus, o Senhor, e o Deus das riquezas. Letra minúscula. Não dá. O problema é esse. E a ideia de servir aqui é a ideia de submeter a um dono, a um Senhor. Então, se eu sirvo e sou dominado pela riqueza, então o meu Deus é a riqueza. Eu sirvo a riqueza, eu me submeto à riqueza, eu estou subjugado ao Deus mamon. Tem gente que diz assim: não, o dinheiro é meu, a propriedade é minha, tudo é meu. O grande problema está aí, porque além de você estar adorando a Deus, Deus da riqueza, ao Deus mamon, você está adorando a você mesmo. Porque esse é o mais grave. É quando nós nos autoapacentamos. Quando nós somos aqueles que fazem tudo por si mesmo. Eu realizo. Eu compro, eu determino, eu reivindico, só eu e somente eu posso ler a Bíblia, somente eu posso orar, somente eu posso conduzir o povo. Irmãos, só falta dizer que nem Jesus: sem mim nada podeis fazer. Eu não sei se você já ouviu falar no livro de Juízes a respeito de um homem chamado Mica. Mica pagou o maior mico, porque ele decidiu na casa dele, depois de fazer todos os cambalachos com a mãe, pegou a riqueza, pegou os bens, pegou sua casa e instituiu um altar dentro da casa dele.
Não contente com o altar, ele disse: vou fazer meu filho um levita, um pastor, para pastorear minha casa. Mas ele percebeu que o filho dele não era muito contundente na sua vida religiosa. Então passou um levita perto e disse: vem cá, agora você vai conduzir a minha casa, porque agora a minha casa é assim, e eu vou ditar as normas, vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, e aí então a coisa vai acontecer. Mica se auto-apacentou. Ele se tornou o dono da casa, da adoração, dos bens e de tudo. Tem um monte de gente assim. Um monte de gente que, além de adorar as riquezas, reconhecendo isso como um Deus da vida deles, também se faz e se coloca na posição de Deus, semideuses. Eu domino tudo, eu administro tudo, eu faço tudo, até mesmo, pastor, eu faço o que eu quero do dízimo, porque agora eu vou cuidar do dízimo. Vou mandar 10% para lá, 20% para cá, 30% para lá, vai para não sei aonde, vai não sei aonde, vai para não sei aonde. Irmãos, ele faz tudo o que ele quer. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Eu espero que você, ao ouvir o que eu vou falar, não saia daqui chateado, saia daqui aborrecido. Você e eu não podemos administrar o que é de Deus. O que é de Deus. Se você quer abençoar fora do que é de Deus, para investir na casa do Senhor, em outro lugar, isso é com você. Mas você olhando para essa igreja, tem gente que investe em coisas, em rede de televisão, nos programas A, B ou C ou D, que todo mundo sabe, que atrás o cara fica se maquiando, que o cara diz: hoje é o dia que eu vou pegar mais uma grana do povo. E aí, irmãos, você se conhece os pastores dessa igreja, que rala o bucho o tempo todo, que está com você em todos os momentos. Irmão, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Quando você estiver enfermo, não vai ser aquele pastor da televisão que vai estar na sua casa não, e no hospital não. Vai ser eu, o pastor Zé Nery, o pastor Zé João, os pastores da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você que quer administrar suas contas, seus negócios, que são do Senhor. Não estou falando das coisas que Deus te deu. Você não fique pensando que, não, a gente está aqui, irmãos, pecador, cheio de falhas, mas com um profundo temor no coração, de dizer coisas pesadas e sérias, para fazer com que nossa igreja seja uma igreja que olhe para a realidade dela. Olha, você que está chegando na nossa igreja, você que está aqui hoje pela primeira vez, meu irmão, não se constranja, por favor, eu não estou falando com você, você não tem nenhuma responsabilidade de entregar dízimo na igreja. Eu estou falando para todos os irmãos que são membros dessa igreja, irmãos que já estão caminhando aqui há 10, 15 anos na igreja e que ainda nem se tornaram membros. Eu estou falando para você que está há um ano aqui, meu querido irmão, minha irmã, receba esta palavra como uma palavra de direção. Contribua numa igreja que investe verdadeiramente no reino de Deus. Essa igreja eu posso dizer que é a Igreja Presbiteriana de Manaus. Isso eu posso falar para você. Quem é o seu Deus? É o Senhor ou Mamon? Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é Jesus de Nazaré. É o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É o Senhor dos exércitos. É aquele que está no controle de todas as coisas.
é aquele que dirige as nossas vidas, é aquele que conduz sua casa, é aquele que traz provisão no tempo de angústia e de sofrimento, é aquele que vai e assiste você na sua dor e na sua batalha. Esse é o nosso Deus é aquele que está conosco todos os dias até a consumação do século. Quem crê nesse Deus, levanta a mão. Opa! Quero concluir, irmãos, essa mensagem. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem não palatável. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem para nós refletirmos, para nós pensarmos. Mas a pergunta continua: onde está o nosso coração? Não deixe que as riquezas escravizem o seu coração, o nosso coração. Não deixe que as riquezas escravizem a nossa mente. Não deixem que as riquezas escravizem as nossas ações, as nossas atitudes. Eu termino essa mensagem dizendo exatamente o que Josué disse: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Podemos dizer juntos? Eu não sei os outros, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podemos dizer mais forte: eu e minha casa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos com os nossos bens, serviremos com a nossa vida, e serviremos de todo o coração o nosso Deus. Existem momentos que a gente não tem vontade de sair da igreja. Como eu disse, gostaria que você levasse essa palavra como palavra de Deus para o seu coração. Não fique pensando que nós estamos interessados no seu dinheiro. Nós estamos interessados que a sua vida cristã seja pautada pela palavra de Deus. Muita gente foge das Escrituras e só trazem mensagens para o seu enlevo emocional. Mas a palavra de Deus, ela precisa e sempre será pregada nessa igreja para a glória de Deus. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor nos ensina que nós devemos amar o Senhor de todo o coração, de todo entendimento, de toda a nossa força e de toda a nossa alma. E o Senhor tem provido sobre nossas vidas. E eu quero te pedir, Deus, agora, uma bênção toda especial sobre o teu povo que está aqui. Senhor, traz provisão material sobre o teu povo, traz provisão emocional, provisão espiritual, provisão existencial, provisão em todas as áreas das suas vidas. Meu Deus, nós clamamos agora que o Senhor venha sobre nós e que saímos daqui, ó Deus, edificados, crendo, Senhor, que o mais importante é sermos encontrados fiéis ao Senhor, fiéis ao Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor encha esse lugar com sua glória. Pedimos que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor nos guarde de todo mal, e que o Senhor nos leve para casa na sua bênção, e que essa semana seja uma semana de intimidade espiritual contigo, Senhor. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus pouse sobre os irmãos e as irmãs, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Você pode abraçar 5 pessoas que estão perto de você. 5 pessoas diferentes, por favor. Uma boa noite, Deus abençoe. Tenham um bom grupo familiar. Amanhã teremos culto na central. Deus abençoe grandemente. Pegue seus filhos. Vão, aproveitem, celebrem a Deus. Vão passear. Celebrem com o Senhor Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.